Abra sua Bíblia, pode se assentar, nós vamos ler assentados. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Nós vamos ler até o versículo 14, do 1 ao 14. Um pouquinho sobre a história de Gideão. Juízes capítulo 6, versículos 1 ao 14. Fica ligado, irmão, em nome de Jesus, amém? No momento da palavra, né? Tente não andar, não sair no meio da palavra. Se achou? Glória a Deus. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também o povo do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e viviam como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar. Nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não deixe ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Abzerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Até aí, feche seus olhos. Pai querido, gera uma palavra que transforma os nossos passos hoje. Abrimos nosso coração diante dos poucos minutos que virão de palavra. Abrimos nosso entendimento. Fala conosco, Espírito Santo, e que nada e nem ninguém nos tire desse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: princípios da restituição. Você está acordado aí, amém, irmão? Diga assim: princípios da restituição de Deus. Então vira para o seu irmão e diga assim: a restituição de Deus é diferente da restituição dos homens. Então nós vamos falar nessa noite acerca da restituição de Deus
para a nossa vida. Você entendeu? Dá um glória a Deus aí. Primeiramente, meu irmão, para haver uma restituição, tem que existir uma perda. É impossível a gente falar sobre restituição e não falar sobre perda. É impossível viver a restituição se não perdemos algo. E Israel, meu irmão, não perdeu uma ou duas coisas. A Bíblia diz que Israel vivia em verdadeiro caos. Diga comigo, caos. A Bíblia diz que Israel não estava feliz. A situação atual de Israel, na época de Gideão, era uma situação catastrófica. Primeiro que a Bíblia diz no versículo 4, que os midianitas e os amalequitas, eles vinham diante do fruto da terra de Israel e roubavam o seu fruto. Ou seja, Israel ia, semeava, diga comigo, semeava, diga assim, cultivava, diga assim, colhia, mas quem comia eram os inimigos. Você imagina, irmão, a tristeza que é você semear, você cultivar, mas chegar na hora de comer, o inimigo entra na tua casa e rouba o teu fruto, a tua semente. Era justamente, meu irmão, o que Israel estava vivendo naquela terra, porque triste é plantar e não comer. E talvez, meu irmão, por muitos momentos da sua vida, você viveu assim, você até semeava, mas não conseguia colher. Estado de tristeza, estado de caos. A Bíblia diz no versículo 5, que não era um e nem dois inimigos, diga assim comigo, eram como gafanhotos. Você já viu no Discovery Channel ou em algum documentário, quando vê uma nuvem de gafanhotos? É milhares e milhares e milhares de insetos. Ou seja, quando os inimigos vinham sobre Israel, eles vinham em multidões. Aí o versículo 6 diz que Israel empobreceu. Diga comigo, Israel ficou pobre. Não tem como, meu irmão, se sentir próspero, se sentir abençoado, quando tem uma nuvem de gafanhotos na nossa cabeça. Não tem como a gente se sentir feliz quando a gente planta e não colhe. Ou seja, Israel estava extremamente infeliz. E talvez você pergunte por quê. Se você ler um pouco antes, os capítulos anteriores, você vai ver que Israel estava mergulhado na adoração a Baal, principalmente. Era uma nação idólatra, uma nação que se esqueceu dos feitos de Deus. A ponto que Israel perguntava, onde está Deus? Foi uma nação, meu irmão, que se voltou contra o seu Deus, que começou a buscar caminhos que não eram de Deus. Ou seja, eu posso te dizer, o fruto da sua pobreza veio diante da sua desobediência. Muitas, meu irmão, muitas pobrezas na nossa vida, eu não estou dizendo só disso não. Muitas pobrezas na nossa alma, na nossa mente. Ela é fruto justamente dos momentos que decidimos voltar a nossa face contra Deus. Quando decidimos buscar caminhos alternativos. E o diabo, meu irmão, é tão terrível, que eu acredito que você já sabe, que Baal era considerado uma divindade justamente da plantação e da colheita.
era justamente a falsa divindade que prometia uma colheita abundante. Já, meu irmão, que os midianitas e os amalequitas roubavam Israel, Israel se voltou a uma falsa promessa. Diga comigo, falsa promessa. Agora vira para o seu irmão e diga assim: cuidado com as falsas promessas. Porque os profetas de Baal diziam: busque a Baal, porque vocês vão colher mais, vocês vão comer mais. E é muitos, meu irmão, nesse meio do caminho, que se iludem diante de falsas promessas. Só tem, meu irmão, dois caminhos quando a gente se volta contra Deus. Diga assim comigo: o primeiro caminho, a tristeza. Não tem como ser feliz buscando caminhos alternativos. Não tem como ser feliz, meu irmão, buscando falsas promessas. Talvez você ainda não é feliz porque está buscando promessas em quem não pode prometer nada. Aí você, meu irmão, consolida a sua esperança nesse tipo de promessa. E um outro caminho, além da tristeza, é a derrota. Diga comigo, derrota. Tristeza e derrota. E a derrota, meu irmão, quando a gente está sem Deus, a gente tenta sempre buscar sair dela com as nossas próprias habilidades. Você pode ver que quando a pessoa está longe de Deus e experimenta um período de derrota, um período de provação, um período difícil, ela tenta sair, na maioria das vezes, com as suas próprias habilidades, com as suas próprias portas. E foi justamente o que Israel fez. Antes de buscar a Deus, ele buscou as suas próprias portas. E é por isso que sofreram, é por isso que se tornaram infelizes. Mas a Bíblia diz que num determinado momento, eles lembraram de Deus. Diga assim comigo: depois de serem roubados, diga assim, depois de empobrecerem, diga assim, depois de buscar outros deuses, diga assim, outras portas. Aí a Bíblia diz lá no versículo 6, que eles clamaram ao Senhor. Se há, meu irmão, uma chave para você ter de volta aquilo que você perdeu, a chave não está na minha voz. A chave não está na voz dos intercessores dessa igreja. A chave para essa restituição, ela está na tua boca, no teu clamor. É quando, meu irmão, você percebe que as portas que você entrou não deram certo. Quando você percebe que os teus esforços não deram certo, e você se volta para Deus e diz: Senhor, perdoa o meu passado, porque agora eu só consigo enxergar o Senhor. Agora minha voz, o meu clamor é voltado para o meu Deus. Aí, meu irmão, você abre a boca, você abre o seu coração, você se rasga diante de Deus, e Deus decide ouvir você. Porque não importa em quantos postes ídolos você se prostrou, se você clamar e se arrepender, Deus vai perdoar você e vai ouvir o seu clamor. Não importa se era Baal, Pombagira, Exu, Ave Maria, seja lá quem for. A hora, meu irmão, que você clama com o coração sincero,
os ouvidos de Deus são voltados para você. É como, meu irmão, estava pregando aqui no domingo. Se você, meu irmão, ouve a voz do seu filho, todas as outras vozes desaparecem. Se um dos meus filhos, como você, pode começar a gritar, você pode começar a assobiar aí, mas se um filho meu gritar no meio de vocês, a voz de vocês vão sumir, eu só vou ouvir a dele. Porque a voz de um filho sobressai. Mesmo, meu irmão, por exemplo, se teu filho te desobedeceu, se teu filho fez o que você não queria que ele fizesse, mas se você, meu irmão, estiver andando na rua e logo depois disso você vê teu filho caído, clamando, na hora você não vai nem lembrar da desobediência, você vai querer estender a mão e resgatar. Eu estou tentando te dizer o seguinte: larga de perder tempo, porque se você clamar hoje, Deus vai ouvir o teu clamor. Se você sair dessa posição, talvez, meu irmão, de comodismo, abrir a tua boca com ousadia, Deus vai rasgar o céu e vai te ouvir. Você consegue crer nisso? Dá um glória a Deus aí. Então, a primeira chave é essa, meu irmão: abre a boca e clama. Abre a boca e peça. Porque se há uma estratégia do diabo, é ele tentar calar a tua boca. Diga assim comigo, uma frase. Você está ouvindo aí, amém? Diga assim, uma frase. Diga uma frase. Uma frase pode mudar toda uma história. Faz assim com o dedo, uma frase. Aponta para o seu irmão e diga uma frase. Uma frase pode mudar a sua vida, uma frase. Uma frase como essa: lembra-te de mim no paraíso. Jesus voltará para ti e dirás: hoje mesmo estarás comigo. Uma frase. Uma frase mudou a eternidade daquele homem. Às vezes, meu irmão, Deus está esperando em você uma frase. É você sair dessa posição de coitadinho, se virar para Deus e dizer: eu creio que tu podes me livrar dos meus inimigos. E Deus vai pegar essa frase, e você vai viver a segunda chave dessa restituição. Diga assim comigo: eu clamo. Diga assim: o meu Deus decide. Diga: decide me livrar. É isso que eu vejo aqui, meu irmão, no decorrer do texto, a partir do versículo 6. O povo clama, o povo se arrepende, clama por Deus, pelo Senhor, e Ele decide livrar o povo. A partir, meu irmão, de hoje, você está me ouvindo? A glória a Deus aí. Você vai sair dessa porta acreditando que Deus decidiu te livrar. Você, meu irmão, não vai ver Deus lá no alto sublime trono tentando decidir se Ele vai te livrar ou não. Você vai sair daqui dizendo: Deus já decidiu me livrar. Para de agir com Deus cheio de desconfiança. Tem gente, meu irmão, que lida com Deus, que tem comunhão com Deus em nível de desconfiança. Ele até diz que crê, ele até diz que vai acontecer, mas, meu irmão, passa um minuto, às vezes ele já começa a duvidar. Eu imagino, meu irmão, que Deus chora quando a igreja lida com Ele em nível de desconfiança.
Ainda mais, meu irmão, que a palavra dele não volta vazia. Você crê nisso? Promessa dele se cumpre em totalidade. Quando, meu irmão, você sabe que ele decidiu te livrar, quantos entendem isso? Dê glória a Deus, levanta a mão aí. Você sabe que os vales da sombra da morte são extremamente passageiros. Preste atenção no que o salmista disse. Ainda que eu ande porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E é o tremendo, meu irmão, que o salmista diz: ainda que eu passe. Quando eu creio que o meu Deus é o Deus que me livra, é o Deus que me guarda, eu sei que os vales de morte são só passagem. Quantas vezes na nossa vida a gente fez acampamento no vale da sombra da morte? Enquanto Deus, meu irmão, lá do céu dizia assim: filho, eu permiti só para você passar. Deus está lá do céu dizendo: filho, não era para você ficar aí. Filho, essa prova é só passageira. Nós parece, meu irmão, que às vezes quando a gente está no meio do vale da sombra da morte, parece que o medo vem, o temor vem, o receio vem, e a gente pensa assim: é melhor me esconder nessa caverna. É justamente o que o povo de Israel fez. A Bíblia diz que naquele tempo onde eles eram atacados, eles fizeram covas, eles fizeram covis, cavernas para esconder o alimento. Eles tentaram esconder a sua provisão, mas a Bíblia diz que não tinha jeito. Os amalequitas, os midianitas, eles entravam e roubavam. Tem gente que acha que a solução é se esconder. Diga assim comigo: se eu acredito que o meu Deus vai me livrar, diga bem forte assim: todo vale. Diga bem forte: todo vale é, diga bem forte, extremamente passageiro. Se você crê, se manifeste com a salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Terceira chave está aqui, ó. Lá no versículo 11 e 12, a Bíblia diz que ele levanta um homem. Ele levanta pessoas para restituir o seu povo. Vamos ler lá o versículo 11 e 12 dessa vez. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, a Abzerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Ele ouve o clamor do povo, ele decide livrar o povo, e ele decide levantar um homem para libertar aquela nação. Deus sempre usa pessoas para restituir pessoas. Eu quero, meu irmão, que você, pela fé, vire para o seu irmão aí e diga assim: Deus pode me usar para restituir você. Talvez, meu irmão, você está esperando um anjo te restituir, uma força sobrenatural. E a verdade é, meu irmão, que em
vez de Gideão, Deus poderia mandar o próprio anjo do Senhor. E poderia dizer: é você, anjo, Rafael, Gabriel, Miguel, Israel, Ziel, não sei qual é. Poderia ser o anjo que fosse. Vai lá e seja instrumento de restituição. Não, Deus escolhe um homem. Mas diga assim comigo: não é qualquer homem, não é qualquer mulher. A Bíblia diz que era um homem valente. Meu irmão, a coragem é mais importante do que o conhecimento. A coragem é mais importante que a formação. A coragem é mais importante do que as habilidades. O que adianta um habilidoso medroso? O que adianta, meu irmão, você ter aqui um cara de 2 metros de altura, com um braço desse tamanho, musculoso, igual do pastor Bruno? Mentir no púlpito não me perdoa, Senhor, em nome de Jesus. O que adianta, meu irmão, ter um cara desse tamanho para te defender se ele for um medroso? Eu prefiro um baixinho, cabeçudo, magrelo, mas ousado. Eu prefiro, meu irmão, alguém com as canelas finas, mas corajoso. Eu prefiro uma mulher, sabe aquelas mulheres baixinhas, mas braba? Quem conhece uma baixinha braba da glória a Deus aí? As baixinhas são bravas, meu irmão. Não é? Acho que você já pensou em algumas aí. Eu já. Mas não vou falar de púlpito não, né, irmão? Duas baixinhas bravas, meu irmão, que às vezes faz mais do que muito marmanjo de 2 metros. Porque, meu irmão, coragem e valentia vale mais do que habilidades. Deus não chegou e disse: eis o anjo, melhor dizendo, ô homem bonito, ô mulher fitness, ô homem de cabelo alisado, ô mulher de cabelos pintados. Ele só fala assim: ô homem valente. Deus olha para você e te chama assim, está nem aí para sua aparência, não está nem aí para suas habilidades. Deus olha para você e diz assim: eu vou te usar porque tu é corajoso, tu é corajosa, e dessa coragem eu vou te levantar. É nessa tua valentia que eu vou te usar. Mesmo talvez você ache que não seja habilidoso, não seja habilidosa, na tua coragem Deus vai te levantar. Quantos creem nisso? Dê glória a Deus aí. Diga assim: eu tenho que aprender que a minha vida não envolve só as minhas coisas. Por que eu te digo isso? A Bíblia diz que Gideão era um homem valente, mas a princípio, a única coisa que ele se preocupava antes do chamado do anjo de Deus era em defender a sua própria casa. Diga comigo: própria casa, próprios animais, própria colheita. A preocupação de Gideão era cuidar daquilo que era dele. Quando, meu irmão, chega o anjo do Senhor para ele e diz assim: Gideão, eu estou te chamando não somente para cuidar do que é seu, eu estou te chamando para cuidar daquilo que é da nação. Talvez, meu irmão, a primeira coisa que Gideão pensou foi o seguinte: e minha casa? E as minhas coisas? Porque, meu irmão, Gideão poderia ter vivido uma ilusão de que
ele poderia guardar a sua casa e não cuidar da casa do outro. Só que eu quero te dizer que num momento ou no outro, os amalequitas entrariam na casa dele. E às vezes você está vivendo a sua espiritualidade cuidando só do que é seu, vendo a tragédia na casa dos outros e achando que nunca vai chegar à sua casa. Quero te dizer o seguinte, meu irmão: Deus guarda a casa daqueles que guardam a casa dos outros. Deus não vai deixar mal nenhum entrar na tua casa quando Ele perceber que você se colocou na posição de abençoador. Quanto mais você abençoa, mais Deus te dá. Com todo respeito, vira para essa pessoa e diga assim: aprende isso, cabeça. Cabeça de anjo, fala aí, cabeça de profeta, para ele não ficar magoado. Isso é princípio de reino. Enquanto você não aprender, você vai viver de migalha. Enquanto você é daquele que só guarda aquilo que é seu, você não vai viver esse mover da semeadura. Eu profetizo, meu irmão, que vai ter um mover aqui nessa nossa igreja, de pessoas tirando o que é seu e dando para outros. Você está ouvindo o que eu estou te dizendo, irmão? Vai haver esse mover aqui em nome de Jesus. Você lembra da história do casaco de couro que eu já contei aqui? Quem lembra aí? Alguns, né? A história se resume de que sempre tive o sonho de ter um casaco de couro. Quando eu cheguei na igreja todo bonitão com ele, Deus chegou para mim e disse assim: pega esse casaco e dá para fulano. Eu peguei meu casaco de couro caríssimo, top de linha, que eu tinha ganhado, e fui obrigado a ver domingo após domingo meu irmão usando ele. Não é meu irmão de sangue não, é o irmão da igreja. Eu profetizo, como líder dessa igreja, meu irmão, eu libero essa palavra profética. Deus está abrindo uma porta nessa igreja, está derramando uma unção, de que nós vamos semear na vida um dos outros. E vai ser algo tão sobrenatural, que pessoas vão andar com o teu sapato preferido. Você vai ver mulheres andando com seu anel de ouro que você amava. Não repreende não, irmão. Porque preste atenção, irmão. Se você doa, você recebe. Eu sei que você não vai fazer por isso, para receber, não é isso. Mas é um princípio natural. Como aconteceu, meu irmão? Eu dei esse casaco, passou um ano. Eu estava num lugar chique à beça, irmão, chamado Paris, França. Libera unção de viagens internacionais aqui, para missão e para passeio, amém, irmão? Recebe aí, para os dois. Quando meu irmão e irmã, do nada, chega para mim e diz: escolhe o casaco que você quiser que eu vou te dar. Eu escolhi um muito melhor do que o que eu tinha. E adivinha o que aconteceu? 2 semanas depois, estava eu dando o casaco de novo. Pode ser, irmão. Quem sabe eu vou te dar um dia esse relógio aqui. Não é de ouro não se alegra demais não. Quem sabe Deus manda te dar aquele Optima daqui ali fora, hein? Ué, irmão? Agora, quem sabe um dia tu vai me dar teu carro também? Aí tu repreende, né? Brincadeiras à parte, irmão, é altamente possível.
Eu quero viver nesse nível de loucura, irmão. Nesse nível de que as coisas são só coisas. Nesse nível de ser capaz de abrir mão daquilo que é meu a favor de uma nação. Foi o que Gideão viveu. Aí no versículo 12, olha que tremendo. A gente percebe que Deus moveu o mundo espiritual. Diga assim comigo: o povo clamou, Deus decidiu livrar, Deus levantou um homem e Deus usou um anjo. E eu tremendo, irmãos, que esse anjo está sempre de letra maiúscula aí. O seu também está? A maioria das versões está. A gente não sabe que anjo era esse. Há alguns estudiosos que acreditam que era o próprio Senhor Jesus já agindo no meio do povo. A gente não tem como afirmar isso. Mas a verdade é que vem um anjo, ou seja, Deus movimenta o mundo espiritual para restituir a sua nação. Quando, meu irmão, você entregar o teu clamor, Deus vai movimentar anjos a teu favor. Vai ser anjo para tudo quanto é lado, entrando no teu trabalho, na tua casa, por onde você andar. Porque Deus usa anjos para restituir o povo. Eu creio que nessa hora, Deus está movendo o mundo espiritual. Você crê nisso, amém? Certa vez, irmãos, eu estava lá, meu irmão estava passando uma crise muito grande na vida dele. E foi eu, meu irmão e mais uns 3 amigos. Fomos lá na casa dele fazer um culto pela vida dele, clamar a Deus pela vida dele, lá na Fonte Santa. Quando era mais ou menos às 11h30, meia-noite, lá na rua onde ele morava não tinha, era um breu só, uma rua de terra. Nós estávamos andando, descendo as escadas, chegamos na rua, quando de repente daquele breu veio um carro, e aquele carro para do nosso lado e abre a janela, e havia ali uma mulher e um homem. E quando aquele homem abriu a janela, a gente já viu que ele já estava chorando, aquele homem. A gente pensou primeiro que era algo desesperador, né, que estava acontecendo com ele. E aquele homem começa a chorar e começa a dizer assim: eu estava lá no Vale do Paraíso quando um anjo me apareceu. E o anjo veio me guiando até essa rua sem terra e sem saída. E o anjo do Senhor me guiou aqui para trazer uma palavra para vocês, meu irmão. E começou a falar. E era um reteté, um mover de Deus ali naquele carro. E Deus usou aquele homem para falar coisas que eu nunca vou esquecer. Aí eu fico pensando, Deus mandou um anjo descer de lá só para cuidar da minha vida. Há anjos descendo agora só por sua causa. Você consegue crer nisso? Glorifica o Senhor aí, igreja. Acho que você está entendendo o que Deus está fazendo agora. Glorifica a Deus aí. Glória. E por último, meu irmão, terminando, já é 8:55. Ele move o sobrenatural, mas toda restituição, diga-se comigo, toda restituição tem um propósito. Deus
Deus não vai te dar o que você perdeu simplesmente para sua vaidade. Ele não vai te dar, ou melhor, multiplicar o que você perdeu simplesmente para você se achar. Toda restituição de Deus tem um propósito de salvação. Então eu termino essa palavra te dizendo o seguinte: você está prestando atenção? Tudo que Deus te dá, no final, se resume para que você salve mais pessoas. Tudo que Deus movimenta na sua vida é para que pessoas sejam salvas. Tudo que a gente vê na vida de Gideão, do início ao fim, fosse para que a sua nação fosse restituída, para que a sua nação fosse novamente feliz e abençoada. Tudo que Deus vai fazer na sua vida, eu creio que você vai ser extremamente feliz, amém? Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, eu creio. Deus vai te dar saúde, amém? Tudo para que outras pessoas sejam felizes como você é feliz. Meu irmão, se Deus vê esse sentimento dentro de você, Ele vai superabundar a sua graça e a sua bênção sobre a sua vida. Se você crê, dê uma salva de palmas bem forte, amém? Vamos ficar de pé. Fique de pé, venha para o altar de Deus, rapidinho, venha para o altar de Deus. Nós vamos terminar o nosso culto no altar do Senhor e clamando pela restituição. Você vai ver milagres na sua vida. Glória a Deus. Coloca a letra aí, os planos que foram embora. Não podia ser outra, né, irmão? Glória a Deus. Vem para o altar, irmão. Vem para o altar, vem clamar. Vamos cantar esse cântico. Está fácil a letra aí? Os planos que foram embora. Ministério de Louvor, desce aqui para ajudar a gente. Vamos cantar bem forte. Antes da gente cantar esse cântico, feche teus olhos, meu irmão. Eu vou pedir o seguinte para você. Apresenta para Deus todas as tristezas que estão no seu coração. Talvez, meu irmão, há coisas no seu coração estão gerando tristeza. Talvez fruto de alguma desobediência. Talvez, meu irmão, por certo período você procurou suas próprias portas. E isso gerou feridas na sua alma, feridas no seu coração. Mas o Espírito Santo te disse hoje que basta você clamar com o coração sincero, que Ele já decidiu te livrar, já decidiu te abençoar. Ele vai restituir aquilo que foi perdido. Vamos cantar esse cântico, amém? Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era resta agora, remundo do que já morreu. Não pode pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor. De
volta eu quero ver. Sara-me com o teu azeite me arrou. Restitui, leva-me às águas tranquilas. Sara-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Vamos profetizar mais uma vez esse cântico. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, pega o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva-me às águas tranquilas. E refrigera minha alma. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode mudar todo e qualquer tempo difícil, Pai. Eu creio que o Senhor pode repreender aquele que nos tem roubado. Rimanturi calabia ramassobe, calabia ramassobe, cara. Tu podes repreender aquele que tem tocado na nossa colheita, Pai. E nós nessa noite, nós te clamamos, Pai. Levanta a sua mão, igreja, começa a clamar. Comece a clamar uma frase. Uma frase cheia de ousadia pode mudar. Pode mudar a tua vida, a tua situação. Então saia dessa posição de covardia e clame. Clame, peça. Peça, clama, peça, 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 peça. Ele está te ouvindo, então fala com Ele, igreja. Fala com Ele, porque nessa hora Ele está decidido te livrar. Ele vai levantar pessoas, Ele vai movimentar anjos. Eu creio que Ele está movimentando anjos a teu favor. Nessa hora, quando você clamou pelo teu filho, Deus está movendo anjos. Deus está levantando Gideões para cuidar do teu filho. Deus está levantando Gideões para cuidar de você, para mudar o estado que você está vivendo. Deus está levantando homens e mulheres valentes para serem instrumento de restituição na sua vida. A solução não está nas cavernas, a solução não está na cova. Não adianta esconder, entrega na mão de Deus, porque é Ele que protege. É Ele que protege, irmão. Leva-me às águas tranquilas.
Deus me dá, meu irmão, a visão. Deus dá uma visão dele envolvendo essa igreja com seus braços. E se você tem fé para crer, você está entendendo que Ele é o Deus que está nos guardando. Ele é o Deus que te livra hoje do homem violento, da boca venenosa. Ele é o que te livra daqueles que vêm como gafanhotos sobre você. E Ele vai mover diante dessa tua fé agora. E eu quero, meu irmão, que você levante a sua mão agora. E você vai repetir comigo. Deus está gerando essa fé na sua vida agora. Você vai dizer assim: eu creio. Diga: eu creio que o meu Deus move anjos, levanta homens, faz milagres e restitui a minha vida. Se você crê, dê um brado de júbilo, uma salva de palmas a Ele. Glorifica a igreja, aleluia. Forte feche teus olhos, nós vamos terminar com um ato de fé. Feche seus olhos. Pense, meu irmão, na área que você mais está sofrendo. Na área da sua vida você mais precisa de um milagre. Nós vamos clamar. Eu e você, nós não temos autoridade sobre os anjos, mas o Pai envia os anjos. E nós vamos clamar ao Pai agora, para que Ele envie anjos para a tua casa, anjos para o teu trabalho, anjos que sejam usados até mesmo para abrir portas de trabalho se você não tem, anjos de livramento que vão livrar seu filho, anjos de guerra se for preciso. Feche teus olhos, apresenta para Deus a área aí. Senhor, nós nos unimos, Deus, nessa noite em uma só voz, em um só propósito, como igreja do Senhor Jesus. E nós te clamamos: envia anjos a nosso favor. Envia anjos. Veja pela fé anjos sendo liberados sobre sua vida. Veja pela fé, meu irmão. E te pedimos: levanta gideões na nossa vida. Gideões, homens e mulheres, instrumentos de restituição. Nós já te agradecemos, ó Deus, pelo tempo favorável que estamos entrando, o tempo de restituição e multiplicação sobre a nossa vida. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, se expresse. Glória a Deus. Preste atenção. Antes da gente ir para nossa casa, quantos aqui talvez estavam afastados de Jesus? Igreja, você está orando comigo, amém? Quantos estavam afastados, mas querem voltar para o caminho do Senhor hoje? Ou talvez querem aceitar Jesus pela primeira vez hoje, não sei. Mas querem sair daqui certos que estão debaixo da mão de Deus.
E para estar debaixo da mão de Deus não pode se envergonhar dele. Se há alguém aqui hoje, eu não sei, mas se há, e você quer voltar, levante a mão assim bem alto, porque eu quero orar especialmente pela sua vida hoje. Há alguém aqui hoje, me ajuda a igreja, se por acaso eu não ver. Há alguém aí que quer voltar, quer sair daqui com a certeza da salvação, ou aceitar Jesus pela primeira vez hoje, quem sabe? Faça assim com a sua mão bem alto, porque eu quero orar pela sua vida. Alguém quer dar esse passo para Jesus? Não saia daqui sem essa certeza, amém, irmão? Alguém, vou terminar esse culto, mas eu não queria que você saísse daqui com dúvidas acerca da sua salvação. Eu estou crendo, o Espírito Santo não está me revelando. Eu creio que há uma geração salva aqui, amém? Dá um abraço a essa pessoa que está do seu lado e diga assim: não sai de debaixo da mão de Deus não, irmão, porque só Ele pode nos livrar.